Ok, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora, quem já chegou antes, aqui presencialmente aqui na Prebem. Pessoal de casa também, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos. E nesse primeiro momento de mais uma evangelioterapia, aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, convido a todos para que a gente possa, nesse momento, se concentrar aqui nesse momento, esquecer os problemas lá de fora, se conectar com os nossos guias, nossos mentores, pedindo paz, serenidade, tranquilidade, para que possamos, nesse momento, absorver o máximo possível daquilo que for mais importante para as nossas vidas. Como dizia o apóstolo Paulo, né, que a gente possa observar de tudo um pouco e reter tudo aquilo que for bom para a gente. Mesmo que seja somente uma frase, se sair daqui nessa noite de hoje com ela, já vai ser muito positivo, para que a gente possa trabalhar na nossa vida, para os nossos relacionamentos e para o nosso relacionamento conosco mesmo. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, hoje o nosso tema é bastante interessante e muito importante na nossa convivência com as pessoas, que é o argueiro e a trave no olho. E ele vai estar diretamente inserido ainda nas bem-aventuranças, no capítulo 10, mais precisamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E é um capítulo que ele fala sobre o perdão. E nós já passamos por algumas leituras, né? Quem vem acompanhando a evangelioterapia já há alguns meses, a gente faz um revezamento com outros palestrantes, né? Mas sempre que é a nossa vez, a gente vai seguindo na ordem, né, sistematicamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro desse capítulo, nós já foi abordado, inclusive está lá no canal da Frebem, do YouTube: perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós fizemos há 2 semanas atrás, se não me engano, e hoje nós vamos falar do argueiro e a trave no olho. Né? E nós teremos ainda: não julgueis a fim que não sejais julgados, né? Aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra, instruções dos Espíritos, falando mais uma vez sobre o perdão das ofensas, fazendo uma abordagem um pouco mais profunda, e a indulgência também. Então, dito isso, vamos à leitura propriamente dita, né, que fica no item 9, e ela começa assim. Nós vamos intercalar a leitura com algumas reflexões, né, como a gente costuma sempre trazer. Hoje não é surpresa para ninguém, a gente vai trazer Joana de Ângeles mais uma vez. Então, esse capítulo 9, ele começa com um trecho de um dos evangelistas, né, de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, 4 e 5, e ele diz o seguinte: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, muitas vezes essas palavras podem parecer estranhas para a gente hoje, né? Não se utiliza muito essa história de argueiro e trave. Então, só para a gente entender, dentro desse contexto, o significado literal e simbólico aqui da frase. Então, primeiramente, o argueiro, no sentido literal. O argueiro é o quê? Uma pequena partícula, como se fosse um cisco ou um fragmento de palha que pode entrar no olho e causar um certo incômodo. Simbolicamente, aqui no texto, ele quer dizer, ele vai representar os pequenos defeitos, os erros que vemos nos outros. São as falhas alheias que muitas vezes criticamos ou tentamos corrigir. É nesse sentido que está aqui na frase. E quando a gente vem para a questão da trave, no sentido literal, a trave é uma viga grande e pesada, algo muito maior e mais significativo que o argueiro. Então, simbolicamente, no texto, a trave representa os grandes defeitos, vícios ou imperfeições que carregamos em nós mesmos, mas que muitas vezes não enxergamos ou preferimos ignorar.
Então, na certa forma, é uma metáfora, né, que ele utiliza aqui, Jesus, uma crítica diretamente relacionada à hipocrisia, como o próprio texto diz para a gente. A hipocrisia, o orgulho humano, né, que a gente carrega. Então, quando ele fala hipócritas, tirai primeiramente a trava do vosso olho, que então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Exatamente nesse momento que ele trata essa questão da hipocrisia. Voltando para o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, já no item 10, ele vai dizer o seguinte: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si, considerar-se como outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, é indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então, é muito importante também, geralmente, uma palestra espírita acontece muito essa situação. Acredito que vocês de casa não é diferente, comigo já aconteceu, com outras pessoas. A gente está olhando o texto e automaticamente lembrando de outras pessoas. Poxa, esse fulano deveria estar assistindo isso daqui, né? Isso aqui serve direitinho para ele. Mas vamos observar, vamos fazer aqui, né, combinar aqui uma coisa. Tudo que está sendo dito aqui, vamos pegar para a gente. Que é dessa forma que vai funcionar a coisa. Não importa, e quando a gente faz o contrário, já vamos estar fazendo exatamente o que o texto está dizendo. Apontando o dedo para o outro, esquecendo daquilo que está acontecendo com a gente. Né? Então, é basicamente já nesse sentido que o texto provoca a gente, né? Então, quando a gente vai para o texto, vamos lá, destacar aqui alguns pontos para a gente poder refletir juntos. Então, a tendência que normalmente nós temos de ver o mal dos outros. Né? É muito difícil, você até classifica determinadas pessoas, coloca apelido nelas por determinado tipo de comportamento, muitas vezes, né, negativo nesse sentido. Então, essa tendência que nós carregamos, de certa forma, não deixa de ser um reflexo da falta de autoconhecimento, que é uma dificuldade que nós temos de olhar para nós mesmos, né? De poder, de repente, você está enumerando, como minha professora da faculdade pediu uma vez, né? Para que a gente colocasse ali nossas qualidades e os defeitos, e todo mundo teve uma dificuldade muito grande, porque normalmente a gente não para refletir sobre essas questões, né? Então, por que isso normalmente acontece também? Porque, na verdade, nós, seres humanos, né, muitas vezes, a gente projeta nas outras pessoas também aquilo que nós não trabalhamos na gente. A história do espelho, de você enxergar no outro um defeito que você ainda o tem. Talvez não naquela mesma proporção, mas que tem a necessidade de ser trabalhado, né? As próprias falhas humanas. Então, essa ideia que a gente traz de você, de repente, estar olhando-se, né? Olhar-se no espelho, sugere essa necessidade de nós vermos de uma forma, como é que poderia dizer, mais objetiva, né? Como se fôssemos essa outra pessoa que fala aqui, que Joana de Ângeles fala diferente um pouquinho do texto aqui do Evangelho. Ela fala que se a gente conseguisse, né, se afastar e a gente conseguisse olhar, vamos dizer que tivesse uma câmera filmando as nossas ações, os nossos pensamentos durante todo o dia, e a gente pudesse estar olhando assim, será que a gente apontaria o dedo também para o nosso comportamento? Porque geralmente é isso que a gente faz com os outros. Então, isso exige de nós um certo exercício, né, de estar se observando, né, da autorreflexão, e nós sermos também, vamos dizer assim, honestos conosco mesmo, aceitando, né, que nós somos imperfeitos nessa situação toda. Então, traz essa questão que Joana aborda também. O que mais nós vamos ter aqui? O orgulho como esse obstáculo do autoconhecimento, que é o que normalmente nos atrapalha, porque é uma das grandes chagas da humanidade, está lá para todo mundo ver, no Evangelho também segundo o Espiritismo,
quando ele trata essa questão. Porque ele vai impedir da gente ver que nós somos imperfeitos muitas vezes, né? Ele está ligado a essa necessidade, muitas vezes, que nós temos de, vamos dizer, manter uma imagem de superioridade, de ser uma pessoa boa à frente à sociedade, né? Então, o orgulho, como diz o Evangelho, vamos lá, o orgulho é a fonte de todos os males, vamos dizer assim, como diz o Evangelho. E ele fala para que a gente se dedique a destruí-los, né? Se não quiser continuar, perpetuar com essas atitudes funestas. É mais ou menos assim que está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso vem atrapalhando, né? E quando a gente se recusa a reconhecer nossos erros, nós criamos, de certa forma, uma ilusão de perfeição, que nos distancia, de certa forma, da verdadeira realidade, e isso não apenas nos atrapalha de nós crescermos, né? De nós nos desenvolvermos como espírito, para isso que nós estamos aqui, mas também vai nos tornando intolerantes com os erros dos outros. Porque traz essa falsa ideia que eu falei agora, né? E a gente vai ficando cada vez mais críticos e aquela história de apontar o dedo para os outros. O que mais a gente vai destacar aqui? Então, vamos lá. Uma aplicação prática. Como remover a trave do próprio olho? Tem várias e várias, a gente poderia passar a noite, só algumas para a gente ir refletindo aqui, para não ficar muita coisa. A primeira delas é aquilo que a gente já falou agora há pouco. Pratique o autoconhecimento. Então, para que a gente possa praticar, é necessário que a gente reserve um determinado tempo para isso, né? Para que a gente possa olhar para a gente mesmo com sinceridade e possa fazer alguns questionamentos. Eu sempre indico a questão 919 do Livro dos Espíritos, como a gente foi citado agora no estudo de sábado, inclusive. Que lá tem a questão é mais ou menos assim: qual é a melhor maneira de você evoluir nessa vida? E a resposta, como o velho sábio já dizia, conhece-te a ti mesmo. E aí depois vai vir aquele textão lá de Santo Agostinho, dizendo como é que ele fazia. Todas as vezes, ao final do dia, ele ia avaliar se tudo aquilo que ele tinha feito com as outras pessoas, ele gostaria que fosse feito com ele também. Isso não quer dizer que você fazer isso um dia, você já está tudo ok. É uma prática, né? Um exercício que precisa você ir trabalhando para chegar daqui a um tempo, né? Com o passar dos tempos, você perceber determinadas melhoras. E fazendo questionamentos, quais são minhas falhas, né? Como é que eu posso melhorar? Então, precisa de tempo para isso, porque normalmente nós ligamos um piloto automático, né, da nossa vida. A gente acorda, temos nossas atribuições, temos o trabalho, né, quem tem filho, família, cuidar do corpo, e todo o processo que você vai, às vezes vira uma rotina que você acaba esquecendo. Mas há uma grande necessidade de você cuidar de si mesmo, de fazer essa autoavaliação, uma faxina, uma higiene mental, para encontrando e buscando melhorar a cada dia nesse processo de autoconhecimento. O que mais pode ajudar a gente a tirar essa trava do próprio olho? Desenvolver a humildade, que também é uma das bem-aventuranças que nós já tratamos, inclusive, aqui, né, em meses anteriores. Então, é importante que a gente reconheça que todos nós, sem exceção, nós somos imperfeitos, né? É aquela coisa que muitas vezes a gente espera a perfeição do outro, mas nós todos somos. Então, que esse nosso crescimento espiritual, ele é lento e contínuo. Muitas vezes nós estacionamos, como nós já falamos em outras oportunidades, mas ele é um processo contínuo, que às vezes tem alguns acontecimentos que nos fazem avançar mais rapidamente. Desculpa que passei rápido. Então, o que mais nós vamos ter aqui? Substitua a crítica pela compreensão. Né? Então, quando a gente fala essa questão de você substituir, antes da gente estar criticando, apontando o dedo para as outras pessoas, a gente lembrar que a gente tem nossas falhas, como foi dito agora há pouco, praticando, de certa forma, a indulgência, a empatia, que faz parte da caridade, como entendia Jesus. Né? Você compreender o outro. A gente vai aprofundar um pouco mais essas questões. O que mais a gente vai ter aqui? Pratique a caridade verdadeira. Né? Então, é aquela questão de você ajudar o próximo com amor,
com desprendimento, né? Sem buscar reconhecimento ou mesmo superioridade. Porque a gente não se cansa de dizer o que é a caridade. Caridade como entendia Jesus. A gente sempre traz aquela sigla, né? O BIP, a benevolência. E aí aqui cabe dentro da indulgência. A indulgência e também o perdão. A indulgência você vai entender, né, que os outros ainda não são perfeitos, e são suscetíveis ao erro, assim como nós também o somos. E a questão também do perdão. Então, está tudo intrínseco dentro desse processo da caridade, como entendia Jesus. Quando você começa a praticar, fazer mais parte da sua rotina de estudos, do seu mental, vai se tornando mais fácil de você colocar em prática. Não é automaticamente, mas vai acontecendo de forma gradativa, da mesma forma que nós evoluímos, que é assim que acontece. Então, quando eu estava pesquisando, né, onde é que eu vou buscar alguma coisa que traga mais sobre esse assunto? E me remeteu, né, eu fiz uma pesquisa no Google ali, me remeteu a um livro da Joana de Ângeles, né? Foi até o Google que entregou, eu não estava nem procurando isso daí. Mas como eu gosto já muito da série psicológica, ele me jogou lá para o livro do autodescobrimento. E lá eu não estava encontrando aquilo que eu estava querendo buscar para trazer hoje para vocês. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar lá do primeiro, né, que é Jesus e a Atualidade. Primeiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles. E não é que lá o capítulo 5 vai falar exatamente sobre esse tema? Né? Então, é aquelas coisas que a gente diz assim que não é por acaso, né, que vem a intuição para que a gente vá buscar o conteúdo que a gente estava procurando. E esse capítulo 5 ele vai falar exatamente sobre isso, inclusive citar essa passagem. E Joana o título é Jesus e Tolerância. E Joana de Ângeles começa dizendo exatamente assim: em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Né? Então, Joana de Ângeles está sempre convidando a gente a refletir sobre implicações que acontecem com a gente na nossa área psicológica, na nossa área moral, na nossa área emocional e também espiritual. É sempre um grande convite a gente refletir sobre essas questões. Então, de certa forma, quem comete um erro já está num processo, segundo Joana de Ângeles também, de autoflagelação, né? Inconscientemente. Mesmo que ainda não seja ali naquele processo, automaticamente acontece isso, que vai precisar, de certa forma, buscar uma libertação desse processo, da culpa, né, que muitas vezes ela fica ali enraizada, que em determinado momento pode pesar aonde? Na consciência, que a gente vai aprofundar mais essa questão também. Então, toda contribuição de impiedade, voltando para o texto da Joana, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. No primeiro momento, ela falou sobre o processo daquele, né, que cometeu o erro, que gera o processo na consciência. Agora, aqui já é aquele que acusa, aquele que aponta o dedo. Gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio uma consciência sobre o peso de vários problemas. Ou seja, nesse processo aqui, ou seja, essa culpa que a gente estava falando, quando ela não é bem resolvida, ela vai se tornando ali uma sombra, que Carl Gustav Jung sempre falou sobre isso também, está muito relacionado a Jung, essas questões da sombra, que vai perturbando a nossa personalidade, podendo trazer o quê? As enfermidades físicas, as enfermidades emocionais, que a gente sempre fala da questão das doenças psicossomáticas, né? E vai trazendo essa questão. Quando fala da sombra, que continua. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra, em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo de suas próprias mazelas. Exatamente essa sombra que gera na questão da psicologia de Jung, né? Ele representa aquilo que nós negamos ou reprimimos em nós mesmos. Né? Ao julgar os outros, estamos projetando a nossa própria sombra.
E aquela coisa que eu falei agora há pouco, né, de você estar vendo no outro aquilo que você carrega também. Então, a gente vai tentando se livrar das nossas imperfeições sem enfrentá-las diretamente. Porque há necessidade de como é que é esse enfrentamento, se nada além do que o autoconhecimento que a gente está falando. Então, é tudo interligado dentro desse processo. Quando isso acontece, fica mais fácil do entendimento e de você se libertar, de certa forma. Que, por mais que às vezes você diga, dessa questão da culpa, ela fica no inconsciente. Eu estou falando aqui porque eu acho que tem mais à frente um pouco, a gente vai abordar mais profundamente aqui à frente. Então, ainda continuando aqui no texto do livro, fala o seguinte: a tolerância, em razão disso, a todos se impõe com terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe estende mãos generosas para o soerguer. Então, quando ela fala que a questão da tolerância, ela vai envolver e compreender que, na verdade, todos nós estamos sujeitos a necessitar dessa mão para nos levantar, né? É aquela coisa que a gente costuma dizer aqui, de quando você se sente superior, no sentido de isso eu não faço, porque se eu estou acusando o outro, eu já não faço. Então, é você estar num degrau acima e você estender a mão para poder acolher o outro, né? Isso vai ajudando a cada um a carregar suas próprias lutas, as suas dores, e essa atitude ela vai refletindo, de certa forma, na caridade que a gente falou agora há pouco, que não julga, mas apoia, né? Então, afinal de contas, nós estamos num capítulo que fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Aquela história de dando que se recebe, que a gente encontra no hino de São Francisco, né? E o que mais Joana de Ângeles traz para a gente? Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vingança-prazer. Ela trouxe aqui junto. Em constatar a fraqueza dos outros indivíduos. Então, de certa forma, você sente uma certa superioridade, um certo prazer em ver que o outro até está errando, né? Que sempre merece misericórdia, que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Então, você imagina, se você tivesse numa situação que o outro, você também não ia querer perdão, que o outro lhe entendesse, que o outro lhe compreendesse? É uma busca, né? Então, quando traz esse texto que eu destaquei aqui, muitas vezes o julgamento é motivado por sentimentos negativos. E aí vai despertando na pessoa a questão da inveja, da raiva, o desejo, pode ser que às vezes o desejo de se sentir superior. Então, quando a gente vai buscar superar todas essas tendências, é necessário esse trabalho que a gente vai ver aqui, mais uma vez, a gente vai ser bem redundante nesse processo, da autotransformação, que envolve o autoconhecimento, a humildade, o amor ao próximo, né? Para poder se libertar. Então, vamos trazendo isso daqui para a questão prática, para a gente poder refletir juntos. Aplicação prática. Como evitar esse julgamento? Foi o que disse agora há pouco, né? Pratique a autorreflexão, que é a mesma coisa que autoconhecimento, que é a reforma íntima, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, antes de criticar os outros, examine suas próprias falhas, as suas motivações para isso, e pergunte: por que eu estou julgando? O que isso revela de mim quando eu julgo o outro? Né? Quem eu sou dentro desse processo? Será que a minha energia não está ficando igual quando eu penso ser superior? Né? O que eu fiz de bom hoje? O que eu poderia ter feito de melhor? Né? Como minhas ações afetam os outros? São várias questões que vão surgindo quando a gente para poder fazer essa autorreflexão, né? Como a gente estava conversando hoje, né, David? Às vezes um momento de reflexão muda todo dia, né? Você se prepara, mas aí você vê que não é bem aquilo, corrige, e teu dia fica maravilhoso. E você até comemora consigo mesmo, né? Poxa, eu me venci, não foi a outra pessoa. Eu consegui vencer a mim mesmo. Que esse é o bom combate, né? Desenvolva a empatia. Quando a gente fala sobre essa questão da empatia, vai ter uma coisa que a gente costuma dizer sempre assim:
é quando você se coloca no lugar do outro. Vamos com calma nesse ponto, né? Quando a gente vai tentando entender as dificuldades que o outro tem, as motivações que levaram a fazer aquilo. Jonas de Anjos fala, compreender o próximo é ver além das aparências, é enxergar a alma que sofre e busca acerto. Não tem ninguém aqui que esteja buscando fazer coisas erradas, por mais que faça. É o livre-arbítrio, são as tendências, são a questão do herdeiro de nós mesmos que nós somos. Mas nós temos essa grande tendência e estamos fatalmente nós seremos anjos um dia. E é um processo que vai caminhando para isso. Então, ninguém, na verdade, quer errar quando erra nesse processo, né? Então, mas quando fala aqui nessa questão de você coloque-se no lugar do outro, eu vou ficar sentindo a mesma dor que o outro está sentindo? Será que é dessa forma que acontece? Ou aqui entra aquele processo de não se envolver emocionalmente, o filtro. Você sendo filtro, entendendo, buscando compreender, sem esse envolvimento. De sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Nossa, mas isso dá... Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ser filtro e não esponja, não absorver a dor do outro. Não puxar para si. Exatamente. Então, não precisa sofrer junto, porque aí você vai fazer o quê? Vibrar na mesma frequência. Quando você filtra, você entende o outro, tem empatia com o outro, mas você se mantém numa frequência que você pode até ajudar a outra pessoa. Então, quando alguém agir de forma que você, de certa forma, vamos dizer assim, não compreenda, né, não entende, você pode se perguntar o que essa pessoa pode estar sentindo ou passando. Divaldo Franco fala isso, né, quando a pessoa chega assim, que vem, né, muitas vezes furiosa, apontando o dedo para ele, alguma coisa assim, ele, nossa, mas como ela está, até briga assim, né, nossa, mas como essa pessoa está, ela está doente, ela está passando por algum problema. Mas aí a pessoa, com toda a serenidade, ela não aceita aquele presente. É como um presente que eu estou te dando. Não, não quero. Pode ficar com ele. Então, você pode recusar isso com aquilo que você pensa, sente, com aquilo que você trabalha, e isso muda tudo, né? Quais são as qualidades que essa pessoa já pode ter demonstrado em outras situações? Né, eu me lembro quando eu era criança, que tinha... A gente morava numa favela, no Rio de Janeiro, que tinha tráfico. Né? E as pessoas olhavam assim, o chefe do tráfico era uma das melhores pessoas que a gente conhecia. Né? Ajudava todo mundo, carregava as bolsas das pessoas, ele era querido por toda a comunidade. E ele não impunha, diferentemente do que muitas vezes acontece. Né? Era uma coisa porque ele era uma pessoa boa para todo mundo mesmo ali. Tinha os erros dele lá, comercializava as drogas e tudo. Mas é aquela coisa de você ver o que é bom nos outros. Quando ele morreu, ficou de luto, não porque ninguém obrigou, mas porque todo mundo na favela sentiu. Né? É tão interessante essa questão que, de certa forma, serve para ilustrar. Todos nós temos coisas boas na gente, mas a gente, às vezes, procura ver só aquilo que é o negativo, como eu falei no início. Às vezes, a gente até taxa a pessoa por aquele tipo de comportamento que fez e tal. Então, é importante que a gente tente enxergar essas coisas boas. Eu me lembro daquela história que a pessoa fica falando da podridão, né? Eu não lembro se era um cachorro, era um cavalo que estava morto. Nossa, mas está podre isso daqui, não estou aguentando mais e tal. Mas você já viu os dentes dele, como era muito bonito? Você vai ver, de certa forma, a qualidade onde todo mundo só enxerga, né? Só deprecia, de certa forma. O que mais nós vamos ter aqui? Evitar o julgamento. Substitua o julgamento pelo apoio. Então, em vez de condenar, se a gente conseguir, é claro, oferecer o apoio e também compreensão, né? Lembrando que a gente está num processo de aprendizado, é aquilo que eu falei agora há pouco, né, do degrau. E você já está acima um pouco, a estender a mão para ajudar aquele outro, seja em que circunstância for. Na área profissional, emocionalmente, muitas vezes. E aí, quando você vê uma pessoa te acusando ou fazendo alguma coisa, ou errou você, ou fez determinado. O que está acontecendo?
Está passando alguma coisa? Né? Procurar entender o processo, que é difícil, às vezes, no momento, claro que é, mas às vezes você consegue ressignificar. O que mais nós vamos ter aqui? Aplicação prática. Como evitar o julgamento? Cultive a misericórdia. Cultivar, já está dizendo o nome, né? Como é que a gente cultiva uma planta? Né? A semente, você planta, aduba, agoa, cresce, poda. Então, é um processo. Cultivar, mais ou menos nesse sentido. Então, a prática da misericórdia, lembrando que todos nós precisamos dela, né? É aquela coisa, não julgueis para que não sejais julgados. O Evangelho traz para a gente. Então, que nós possamos ser misericordiosos, que está dentro desse capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, sendo redundante, repetido mais uma vez. Então, nós temos a necessidade de o sermos, né? De desenvolver, de cultivar, de trabalhar isso dentro da gente. Voltando para o texto evangélico, o que que diz? Com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades. Pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem, e poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de todos os vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontrá-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Jesus combateu, com todas as suas forças, o orgulho, que é o pai de todos os outros nossos defeitos. E aí trouxe mais algumas ilustrações aqui, de ação prática, de como a gente reconhecer isso no outro, quebrando essa questão do orgulho. Se a gente puder encontrar essa parte positiva e elogiar de forma sincera, né? Deixa eu dar aqui alguns exemplos em seguida. E a gente também poder celebrar as conquistas alheias. Quando a gente reconhece e valoriza as qualidades dos outros, sem medo de que isso vá diminuir a gente, porque eu estou colocando o outro, parabéns, né? Você é isso, aquilo. Poxa, eu estou colocando o cara, será que ele é maior do que eu? Eu não vou fazer isso porque meu orgulho não permite. Eu não vou elogiar, então, né? Em público. Isso às vezes acontece. Então, eu estava vendo agora, vou trazer uma coisa prática do meu dia a dia. A gente brinca, a gente joga beach tennis, e aí o que acontece muito lá, que é bastante interessante, que a gente tem desenvolvido isso. Quando o outro faz um ponto muito bonito, a gente elogia, nossa, caramba, elogia muito o outro. E tem um botão em determinado local que a gente aperta que salva a jogada. Então, às vezes, a gente corre e vai salvar a jogada do que o outro fez em cima da gente. Será que isso já não é tratando uma coisa relacionada a isso? Eu estava me lembrando, quando eu estava preparando isso daqui, eu me lembrei dessa situação. Porque normalmente a gente tende a ser, sou bom, eu sou melhor, olha o que é que eu fiz, né? Isso acontece também lá na brincadeira, no jogo. Isso também acontece no trabalho. E às vezes, inconscientemente, a gente faz isso com o outro, mas de forma que eu fique destacado, não reconhecendo as habilidades que o outro tem e as qualidades que o outro tem. E depois que a gente começou a fazer isso, ficou um clima tão bom que a gente brinca com o outro, faz brincadeira e ninguém, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, ninguém se zanga, né? Ninguém fica chateado um com o outro, né? Porque fortalece os laços de amizade, esse reconhecimento de que o outro é bom, de que olha que bonito que você fez, parabéns para você, né? Elogia, bate palma e tudo, é muito legal isso. Então, quando a gente conseguir trazer essa questão de você celebrar, inclusive num curso que a gente está fazendo, tem um momento lá, uma frase que é assim, celebre comigo. A gente celebrar as nossas conquistas. Porque, se eu não me engano, até o... Eu não estou me lembrando agora do filósofo brasileiro, como é que eu não lembro daquele careca? Carnal, né? O Leandro Carnal. Ele disse, se você quer conhecer quem são os seus verdadeiros amigos, conte tudo de bom que está acontecendo com você. Que você comprou um carro, que você fez isso, que você fez aquilo. Se ele for teu verdadeiro amigo, ele vai comemorar contigo. Ele vai celebrar contigo. Mas a maioria vai ficar se retorcendo com ciúme, com inveja, né? Porque o outro está conseguindo evoluir. Né? Basicamente isso. E às vezes até os verdadeiros amigos
inconscientemente desenvolvem isso. Eu vou dizer isso agora porque já foi tratado aqui uma situação como essa. Num tratamento meu apareceu. Um amigo meu, que gosta muito de mim, nós somos amigos de infância, apareceu ele com inveja, né, sem nem saber direito o que estava acontecendo. Então, eu tenho isso também. Estou falando dele, mas eu também tenho. É uma aura que a gente tem, que às vezes ela fica esverdeada, e que sem perceber, a gente sente inveja daquilo outro, faz um desdenzinho, assim, uma fala, um pensamento, que às vezes a gente não faz o autoconhecimento, não consegue se perceber nesses momentos. O que mais nós vamos ter aqui? Voltando para Joana de Ângeles. Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Certamente há cortes e autoridades credenciadas para o Ministério do Saneamento Moral da Sociedade, encarregadas dos processos que envolvem os delituosos, os que julgam, estabelecendo os instrumentos reeducativos jamais punitivos. Isso aqui é muito importante, tem uma frase que eu acho bacana, pois que, se o fizessem, incindiriam em erros idênticos, se não mais graves ainda. Jesus foi severo, quem lembra que a gente já trouxe, né, essa questão dele falar sobre os fariseus, aquela coisa que eles utilizavam a palavra de Deus para poder julgar as pessoas e punir, né, naquele tempo, e Jesus utilizava a palavra hipócritas, como foi usada hoje no Evangelho, né? Túmulos cheios de caiados por fora, brancos, bonitos e cheios de podridão por dentro, né? Demonstrando aquilo que realmente está dentro com essa situação. Então, quando traz esse processo dos instrumentos reeducativos, jamais punitivos, tem uma frase que eu destaquei aqui, que é: a verdadeira justiça não é não aquela que condena e exclui, mas aquela que educa e reabilita. Os nossos filhos, Deus, né, Pai? Como é que a gente costuma educá-los? A gente busca, de certa forma, a palavra está dizendo, educar, reabilitar, trazer ele de novo para cá. Vem cá, meu filho, vamos por aqui, não é assim? Ou a gente vai continuar com aquele processo ainda de condená-lo e puni-lo, e excluir do processo? Qual será a melhor situação? Isso tem experiências, inclusive, nas prisões aí por fora do país, eu não estou lembrado agora direito qual país, mas eu lembro que numa vez que eu falei sobre uma palestra sobre a questão dos criminosos, falava sobre esse processo da reeducação, da maneira como você trata, né, os infratores, porque, afinal de contas, todos nós somos. Todos nós somos infratores mediante as leis de Deus. Não tem ninguém aqui que consiga cumprir 100%. É onde vem a questão das imperfeições, que gera todas as mazelas, as dores, e tudo que a gente vive ainda hoje. O que mais nós vamos ter aqui? O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem, que tem uma trave dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. A leitura da Joana de Ângeles traz exatamente, como eu falei para vocês anteriormente, o trecho que a gente está trabalhando hoje, né? Então, eu acabei encontrando rápido. Quando ele fala que essa questão do lobo, seu irmão, essa expressão, ela remete a gente a uma ideia de julgamento e uma atitude primitiva, né? Animal, vamos dizer assim, baseada no instinto de competição, de dominação, e muito distante da questão do amor e da fraternidade. Então, o julgamento, ele é cego para as causas, mas normalmente ele é muito rápido em condenar os efeitos. Para todo efeito existe uma causa, é o que a gente aprende aqui, a lei de causa e efeito. Tudo que acontece existe uma causa lá atrás. Então ninguém passa por dois sofrimentos sem que exista uma causa. Porque normalmente o que acontece é a gente olha a fotografia. Esse momento agora que está acontecendo, em que eu estou sendo julgado, aquilo que estão fazendo comigo, aquilo que estão me condenando. Só que eu não estou vendo que eu já fiz tudo isso. Pior, na verdade, porque se nós estamos aqui hoje, a melhor versão de nós mesmos é a que nós temos aqui. Então, quando você vai olhar para trás, aí você vai perceber que não tem motivo nenhum para estar acusando ninguém.
Por isso que a gente deve compreender, se eu já evoluí, eu vou procurar trazer o outro também para onde eu estou. É nesse sentido. É porque a visão, normalmente, a gente não usa, o outro usa o óculos, né, divergente. A gente usa esse óculos dessa compreensão para poder ver melhor. Então, a gente, sem o óculos, eu não enxergo quase nada aqui. Né? Na verdade, eu não estou enxergando nada. Sem os óculos para perto, para onde eu enxergo tudo. E, às vezes, a gente não utiliza esse óculos para enxergar o que acontece com a vida da gente. A gente enxerga tudo embaçado, sem muita nitidez, sem muita claridade. E quando você pega o óculos do Evangelho, agora sim, trazendo para cá dos ensinamentos do Cristo, aí você começa a ter essa percepção maior. Quando você tem essa questão da visão da justiça divina, da misericórdia, que é o título do capítulo, que vai falar sobre a questão da reencarnação, aí pronto, aí fechou. Aí você passa a compreender melhor essa situação. E tudo aquilo que eu estou julgando hoje, acusando, eu já fiz pior no passado. É simples assim, é regra. Nesse caso, não tem exceção. Todos nós já fizemos coisas erradas no passado. E certamente, se estamos julgando... E aí vem a questão do capítulo 5. Se há causa... Não, nunca fiz isso. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Se a causa não está nessa, você encontra na outra. Seguindo... A proposta é rigorosa, portadora de claridade iniludível, que não concede pautar a qualquer evasão de responsabilidade. Ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés de julgar, tornou-se de compaixão e ajudou-a. Vocês desconfiam de quem que a Joana de Anjos está falando aqui? Quem é esse ele? Senão nosso mestre Jesus, né? Então, essa compaixão que coloca aqui, ela é um antídoto que vai ajudar a gente a se livrar desse veneno que a gente carrega, né? Desse julgamento, para que a gente possa trabalhar a nossa verdadeira transformação. Essa compaixão é a capacidade de sentir a dor do outro sem se envolver emocionalmente, voltando, e agindo de forma que a gente possa aliviar isso. Não é um sentimento de pena, é diferente. Nossa, tão feio quando a gente falava, né? Alguém dizia assim, não, eu tenho pena de fulano de tal. Isso é tão triste um sentimento como esse, é diferente de compaixão. Né? A compaixão é o amor em ação, que vê o erro, mas enxerga também a possibilidade de redenção, que é isso que Deus enxerga na gente. Nos oferece inúmeras e inúmeras oportunidades. Quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes, 7 vezes, que o Evangelho fala. Então, é isso que espera da gente. Ver nos outros a possibilidade, ele está errando, mas ele vai se redimir um dia. Aquela pessoa que você achar pior. Você vê na televisão hoje, está jogando bomba na cabeça dos outros lá, um dia ele vai ser anjo também. Só vai demorar mais um pouquinho, né? Nós estamos em estágios diferentes. E aí a gente desejar o mal para as pessoas, a gente entrega uma coisa que a gente também tem dentro. Mas como é que eu vou filtrar tudo isso? Esses sentimentos ainda que eu não consigo? Tudo que a gente falou até aqui. Autoconhecimento, empatia, entendimento. Aquela coisa da idade sideral, né? Que a gente tem, nós somos espíritos uns mais velhos que os outros, os mais novos estão cometendo equívocos. Então, Jesus não resolveu todos os problemas daquele pessoal naquela época, é verdade, né? Mas ele amou todos eles. Ele ensinou, e muito mais do que isso, ele exemplificou aquilo que precisava ser feito. E ainda foi dito o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando ele fala que essa questão do caminho, né? Ele também acaba envolvendo, né, todo mundo com esse amor. Então, essa atitude mostra que a verdadeira ajuda que se pode dar a resolver o problema dos outros, né, na verdade, é que as pessoas possam encontrar, deixa eu tentar traduzir para vocês, elas mesmas encontrarem o seu caminho. Né? Porque Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida, ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então, não sou eu que vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Cada um tem que mergulhar para dentro de si e encontrar esse caminho. Basicamente, era isso que eu estava tentando traduzir para vocês.
O que mais? Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o juiz. Chegamos àquela parte que eu tinha falado lá no início, né? Aquela consciência, afinal, onde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, ela já é o seu próprio juiz. A consciência é o tribunal interior que vai avaliar todas as nossas ações e as nossas intenções, inclusive. A consciência, ela é também o espelho da nossa alma, que vai refletindo as nossas escolhas e também as nossas escolhas e as suas consequências, vamos dizer assim. Né? Então, tem muitas frases de efeito hoje que podem ajudar a nossa vida no dia a dia, né? Depois, se vocês quiserem, vai ficar gravado, acredito que em breve vai estar disponível lá no YouTube. Então, portanto, não cabe a nós julgar ou condenar, pois cada um já enfrenta o peso de suas próprias decisões, suas próprias escolhas. É a lei da semeadura. Planta milho, colhe milho. Não dá para colher feijão, mas dá para reparar, dá para trabalhar o bem. Né? Não é para a gente carregar também essa questão da culpa, como a gente falou anteriormente. Ajuda aquele que lhe constitui punição. Então, essa ideia está alinhada com o ensinamento claramente de Jesus, que eu falei agora há pouco, de amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Basicamente isso. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. A maneira como tratamos os outros, ele vai refletir diretamente como nós seremos tratados. Se eu não tolero hoje, amanhã eu passarei pelo mesmo processo. É simples assim, é a lei da semeadura. Para mim, para você, para todo mundo. São leis divinas que estão aí. Então, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, já no final desse capítulo, que eu trouxe ele praticamente na íntegra, tá? Cortei só um pedacinho, já que ele fala disso. A tolerância que utilizares para com os infelizes se tornará na medida emocional de compaixão que receberás, dando que se recebe. Quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Não sou eu que estou dizendo. Joana de Ângeles. Ninguém é perfeito. Então, nós temos essa necessidade. A tolerância, de certa forma, é a luz. Outra frase bacana. A tolerância é a luz que dissolve as sombras do julgamento. A tolerância. Então, ela vai nos conectando com a essência divina que ela habita em todos nós, assim como também nos outros. Todos nós, na verdade. Então, quando a gente aprende a aceitar as diferenças e a perdoar os erros alheios, como diz o Evangelho, perdoai as ofensas, como vós quereis que vos perdoe, e a gente fala isso direto no Pai Nosso, né? Como eu sempre costumo dizer. Vamos dizer, se nós sairmos daqui hoje, compreendendo essa fala aqui da Joana, que nós não somos perfeitos, que passaremos a não exigir, de certa forma, tanto dos outros, né? Que a gente precisa fazer esse mergulho para dentro de nós, do autoconhecimento, do auto-amor. Isso tudo vai facilitando a gente entender e compreender mais também o outro. Porque eu gosto sempre de utilizar aquela fala que Jesus trouxe para a gente. Qual o maior mandamento? Qual dos maiores mandamentos que ficaram resumidos nele? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão inseridas nesse mandamento. Então começa por mim. Auto-amor, auto-perdão. Quando eu conseguir fazer isso comigo, aí eu vou conseguir com o outro. Mas começa comigo, com esse relacionamento entre eu e eu. O bom combate, como diz Emmanuel. Então, que essas frases, que essa fala de hoje nos ajude a nortear a nossa vida, nos nossos relacionamentos, repetindo, com os outros e com nós mesmos. Porque a tendência é que, fazendo isso, nós teremos uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida em paz, emocionalmente, psicologicamente, como a Joana fala, e espiritualmente equilibrados e melhores.
tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje, e fiquem todos em paz. Graças a Deus. E depois, quem quiser assistir, é só ir lá no YouTube, que vai ficar gravado, viu, pessoal? Bem, a gravação ainda não foi encerrada, né? Tem alguém lá para encerrar a gravação? Uhum.